Paz do Senhor, irmãos. É mais uma oportunidade que nós temos de estarmos juntos para cultuarmos ao Senhor, para louvarmos o seu santo nome. Isso é um privilégio para cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus esteja visitando a cada um de nós, que a vida do Senhor seja dispensada sobre nós hoje. Eu quero muito do Senhor, eu quero muito do nosso Deus, que cada um de nós possamos ter esse desejo do Senhor. Amém? Nós vamos estar orando ao Senhor para que o Senhor esteja conduzindo essa reunião. Aleluia. Senhor, Tu és o nosso Deus e nós Te louvamos, ó Senhor, porque o Senhor é bom e a Sua misericórdia dura para sempre. Te agradecemos, ó Senhor, porque o Senhor da Sua eternidade nos enxergou, ó Senhor, e o Senhor chamou a nossa atenção, o Senhor nos convenceu, o Senhor nos livrou, Senhor, do juízo de morte, Senhor. O Senhor nos salvou. E isso, Senhor, é motivo para nós sermos gratos a Ti a cada dia, Senhor amado. Somos gratos ao Senhor amado por Te conhecer e saber quão grande é o Senhor. Ó Senhor, na Tua palavra está escrito que o Senhor é um Deus que trabalha por todos aqueles que em Ti esperam, Senhor. Diz que desde a antiguidade não se viu, jamais se ouviu falar de um Deus como Tu, Senhor. Esse é o nosso Deus que nós servimos. Esse é o Deus, aleluia, que por toda a minha vida eu quero me submeter. Aleluia, ó Senhor amado, que o Senhor esteja abençoando nossas vidas. Espírito Santo de Deus, conduz os nossos corações. Fala poderosamente essa noite através da Sua palavra, Senhor. Estamos ansiosos para Te ouvir, ó Deus. Que a Sua bondade e o Seu amor continue sobre nós mais essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Em meio a essa situação que nós estamos vivendo, nós somos aqueles, irmãos, que podemos descansar no Senhor. Ele é o Deus que cuida de nós.
uma enfermidade que realmente nos separa de Deus, se nós não tivermos uma atitude, uma postura, que é o pecado. O pecado nos separa, nos afasta de Deus, aleluia. Mas como nós iremos cantar, o véu foi rasgado de alto a baixo, e hoje nós temos acesso diretamente ao Senhor, e nós podemos estar livres desse juízo, de estarmos separados de Deus por toda a eternidade, se nós tivermos a postura, tivermos a decisão de aceitarmos a Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador, aleluia. Que eu e você possamos expressar a nossa alegria em sermos esses, aleluia, que foram alcançados pelo Senhor, aleluia. Eu te louvo, Deus, pelo Senhor não ter desistido de cada um de nós, de nenhum de nós, Senhor. Muito obrigado, Jesus. Contemplamos tua face.
paz do Senhor seja com os irmãos. Mais uma ocasião em que nós estamos reunidos desta forma, mas nós entendemos que seremos e estamos sendo abençoados de igual modo. A diferença é grande. Estar com os irmãos é tremendo. Amém. Mas nós queremos que desfrutamos da presença de Deus. Por enquanto, nós vamos estar fazendo assim e não duvidamos, pelo contrário, nossa fé é que a boa, poderosa mão do Senhor nosso Deus continua sobre as nossas vidas. Quero ler com os queridos hoje um versículo que encontra-se no livro de Apocalipse, do capítulo 1, versículo 9, onde está registrado algo tremendo pelo apóstolo João. E ele diz assim: eu, João, irmão vosso e companheiro convosco na aflição, no reino e na perseverança em Jesus Cristo, estava na ilha chamada Patmos por causa da palavra de Deus e dos testemunhos de Jesus. Estamos aqui vendo o relato de um apóstolo conhecido como o apóstolo do amor, alguém que foi chamado por Jesus para segui-lo, alguém que seguiu o Senhor e seguiu de perto, alguém que andou com Jesus, alguém que comeu na presença dele, alguém que vislumbrou milagres, alguém que um dia presenciou Jesus sendo morto. E a proximidade dele para com Jesus não era pequena, pelo contrário. Dentre muitos que seguiram Jesus, ele teve um número de 12, que eram os mais próximos. João fazia parte. E dentre os 12, alguns mais íntimos, e João também fazia parte, que eram Pedro, Tiago e João. E no momento em que Jesus Cristo estava sendo crucificado, a Bíblia fala que ele olha para João, e a sua mãe que estava próximo dele ali na cruz, ele fala para João: eis aí a tua mãe. Ou seja, eu confio os cuidados dela para com você, cuida dela como se fosse eu. E ele fala para sua mãe, sabendo da dor que ela estava tendo por perder um filho querido, ele olha para sua mãe, se dirige a João dizendo assim: eis aí o teu filho. Jesus Cristo evidentemente não confiaria os cuidados da sua mãe a alguém que ele não confiasse bastante. E esse João seguiu os passos de Jesus, e esse João, a história mostra que quando da morte de Tiago, do apóstolo, por conta da perseguição que havia do exército romano em relação à igreja, e Tiago, após ter sido morto, João assumiu uma das igrejas, na verdade lá em Éfeso, e cuidou dela, pastoreou durante muito tempo. Mas os dias se passaram, os anos se passaram, e quase depois de uns 60 e poucos anos, João estava numa ilha. Ou seja, a perseguição em relação à igreja se acirrou, e um imperador por nome Domiciano, na verdade, fez com que, ou tentou fazer com que a voz de João, o testemunho de João, fosse calado. E ele foi exilado numa ilha, nesta ilha chamada Patmos. É como que impedir que um servo de Deus fizesse alguma coisa. João talvez olhava para o mar, do alto da montanha, e não via muita opção ou oportunidade. Talvez considerasse no seu coração: qual será o meu fim? Não posso nem mesmo desempenhar o ministério que fui incumbido pelo meu mestre. Aparentemente não vejo expectativas, como que de os lados todos não vejo nenhuma opção. Mas nessa situação, nós louvamos a Deus, porque Deus, muitas vezes, e na maioria delas, Ele faz questão de abrir uma porta no céu, de trazer uma revelação do céu,
para que nós possamos agir quando das dificuldades aqui da terra. E João estava ali, mas a Bíblia fala que ele ainda se identifica com aqueles que eram cooperadores dele, companheiros. Ele fala: eu, João, sou companheiro de vocês, e sou companheiro na aflição também, mas também na perseverança. Como que ele diz: eu sei que eu passei, estou passando, e vocês vão passar algumas aflições, mas nós precisamos perseverar. Eu sou companheiro de vocês também na aflição. E não esqueçam, eu também sou companheiro de vocês no reino. Ou seja, há um rei que nos convocou para sermos dele, e nós estamos seguindo. Há um reino, há um rei, e nós somos os seus servos. Glória a Deus pela vida de João. E a Bíblia diz que ele estava naquela ilha, e Deus, aprove a Deus acrescentar algo ao que João já tinha. Então é muito possível que João considerasse algumas coisas, e é possível que você que está na sua casa também tenha algumas considerações. E igualmente, João: fui chamado, abri mão da minha vida, segui o Senhor, procurei ter zelo para com suas coisas, e agora, Deus, estou confinado como muitos, estou limitado, e agora eu creio que a voz de Deus, o falar de Deus em relação à vida de João, se estende a todos nós que também estamos vivendo um momento de aflição. E a Bíblia mostra que Deus acrescentou a João mais do que ele conhecia, mais do que ele sabia. E esse livro foi uma revelação de Jesus, que Deus deu a Jesus, e foi notificado a João, foi entregue a João através de um anjo. E ele revela o quê? Mais do que tudo, revela a pessoa do Senhor Jesus. Revela mais dele, mais do que João conhecia, mais do que João sabia, mais do que João tinha tido experiência. João foi um abençoado. Ou seja, um exílio ou o isolamento não é um fim, pode ser um momento de revelação. Podemos receber mais de Deus, e queira Deus que isso aconteça conosco hoje. E ele começa esse livro escrevendo da parte de alguém. Da parte de quem? Quem na verdade é o autor disso aqui? Ele escreve dizendo: eu estou escrevendo Apocalipse capítulo 1, da parte de Jesus Cristo, que é fiel testemunha, o primogênito dos mortos, o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Mas ele também nos fez reino e sacerdotes para Deus e Pai. A ele seja a glória, poder para todos sempre. Amém. Esta carta, esse livro é endereçado por quem? Por Jesus. Escrito por quem? Por João, que viu e ouviu coisas tremendas, revelações incríveis. Gozava praticamente de mais de 90 anos, estava exilado, mas ele foi contemplado com favor e com generosidade, com a bênção do Senhor nosso Deus. E depois de dizer que ele estava na ilha, agora nós podemos entender que nós podemos ser abençoados. Ele diz assim: eu fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e de trás de mim uma grande voz, como que de uma trombeta. Irmãos, trombeta é algo que é tocado para chamar a atenção de alguém, ou de alguns, ou de um povo. Então, uma trombeta soou. E João, virando-se para ver ou para ouvir alguma coisa, está na Bíblia. E eu louvo a Deus pela Bíblia, pela palavra de Deus, que nos ajuda a contemplar as coisas gloriosas de Deus para aplicar nos nossos dias atuais. E como nós precisamos hoje da Bíblia, da gloriosa palavra de Deus. Quando João se volta, porque a voz dizia para ele: o que você vai ver, escreve no livro e envia às 7 igrejas da Ásia. Ou seja, há uma província ali, e lá tem algumas igrejas. A igreja em Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardes, Tiatira, Filadélfia e Laodiceia. Eu quero alguma coisa deles, e eu quero alguma coisa para eles. Você vai escrever, vai registrar e vai enviar essas cartas para as igrejas. E João quer saber quem está falando com ele. E quando ele se volta, ele vê um semelhante ao Filho de Homem, no versículo 13. Só que diferente do que ele estava acostumado. Por quê? Porque ele vê 7 candeeiros de ouro, e no meio dos 7 candeeiros ele vê um homem. Só que esse homem, a palavra fala que ele estava vestido com vestes talares,
e cingido no peito com um cinturão de ouro. Seus cabelos eram brancos, brancos como a neve, como uma lampura, e os seus olhos eram como que chamas de fogo, e os seus pés como que latão reluzente, como que tivesse sido purificado numa fornalha. E a voz dele era como a voz de muitas águas. Glória a Deus. E ele tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía uma espada de 2 gumes, e o seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Então João estava tendo uma visão gloriosa, tremenda, que ele não tinha, e era como que ele estivesse vendo o Senhor num esplendor tremendo, majestoso. E a Bíblia fala que quando João se depara com essa situação, ele viu aquela visão, e ele está para cair aos pés daquela visão daquela pessoa, como se estivesse morto, temendo. Mas graças a Deus, aquela pessoa maravilhosa, que nós entendemos que é o próprio Senhor, já revestido de glória e majestade, ele estende as mãos sobre João, e ele fala assim para João: o que eu acredito que Deus está falando para nós, igreja: não temas, João, não temas, João, não temas. Pode parecer que você está isolado, sem expectativa numa ilha, mas eu quero que você saiba que você está vendo, é isso mesmo. Eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vivo, João. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, João. Eu que vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. João, tentaram acabar comigo, João. Você contemplou, você vislumbrou, mas você viu, João, que eu ressuscitei. João, eu ressuscitei, estou vivo. E não estive vivo, não estou vivo por um período de tempo. João, eu estou vivo para toda a eternidade, João. Se alguém estiver preso, estou lá com ele. Se alguém estiver atemorizado, tiver o coração para comigo, estou lá com ele. Se alguém estiver em perigo, João, eu estou lá com ele, João. Eu estou com você aqui nessa ilha. Com certeza, irmãos, eu quero que Jesus está dizendo, creio que Jesus está dizendo para mim e para você: não temas, não temas. Eu estou vivo, fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Glória a Deus. E Jesus mostra para ele: olha, sabe o mistério do que você viu? Você viu os candelabros e você viu as 7 estrelas. Os candelabros são as igrejas, estas as quais você vai direcionar as cartas. E as estrelas que você viste na minha mão direita são os mensageiros, os pastores dessa igreja. Irmão, fica muito claro que Jesus estava considerando o que acontecia com aquelas igrejas, que Jesus sabia onde João estava, que havia um propósito maior, ou seja, havia perseguição na terra, o Império Romano se ocupando em perseguir os cristãos, João exilado numa ilha, mas na verdade nada estava fora do controle e do governo de Deus. Deus é soberano. Pode ser que na terra haja algumas situações, circunstâncias que aparentemente fogem ao controle, mas é necessário que tenhamos uma visão clara, pura e cristalina. Há um trono no céu, há um Deus assentado num trono, e na verdade ele não perde o governo. A terra pode ser um caos, mas no céu há controle, há harmonia. Tudo está acontecendo da forma como Deus planejou e idealizou. Glória a Deus. E eu entendo que João, quando ele contempla aquilo, na verdade uma revelação adicional àquilo que ele já tinha. Mas louve a Deus, irmãos. Como eu disse no começo, o exílio não é um fim em si mesmo. Estarmos confinados não é um fim em si mesmo. É possível receber muita revelação. Quem está com o coração aberto, muitas vezes vai receber algo de Deus nesses momentos de aflições. Que Deus possa dar graça para que aconteça isso comigo e aconteça isso com você também. E João, na verdade, em relação às cartas, havia um conteúdo específico para cada igreja. Para Éfeso, por exemplo, ele escreve, e nós podemos perceber que na maioria das suas cartas, o Senhor Jesus, que vê tudo, conhece todas as coisas, ele começa as cartas dizendo assim: eu conheço as tuas obras, eu sei o que está fazendo, eu acompanho com os meus olhos qual é a situação da igreja,
Eu sei o que está ocorrendo aí no meio de vocês. No caso da igreja de Éfeso, ele diz assim: olha, eu conheço as tuas obras. No capítulo 2, versículo 2, eu conheço as tuas obras. Eu conheço, contemplo o teu trabalho, a tua perseverança, e você não pode suportar os maus, e você pôs à prova os que se dizem apóstolos e não são, e você os achou mentirosos. Ou seja, aquela pessoa, aquele mensageiro, estava tendo um cuidado incrível com os queridos, com a sua vida, com o seu testemunho. Mas o mesmo Senhor que contempla e vê as virtudes, ele está percebendo algo ali que ele entende, que ele sabe que pode ser ajustado. Esse mesmo Senhor que valorizou, que elogiou o trabalho, a dedicação, ele fala assim: eu tenho porém contra ti, tem uma coisa contra você, que abandonaste o primeiro amor. Lembra onde houve a queda? Lembra onde esse amor tremendo que tinha para comigo foi apartado? Arrepende e pratica as primeiras obras. Olha, queridos, esta palavra foi direcionada à igreja em Éfeso. Quem dera que não houvesse necessidade desta palavra alcançar os nossos corações hoje. Mas eu acredito que o Senhor, assim como incumbiu João de que isto chegasse à igreja em Éfeso, eu creio que essa palavra é para nós hoje. Quantos de nós começamos a jornada, começamos a carreira e amávamos o Senhor com o coração tremendo? Os queridos sabem. Se tivesse chuva, qual o problema? Eu vou me reunir, vou adorar o Senhor juntamente com os irmãos. O percurso para o local de reunião é de menos. Se eu vou de ônibus, se eu vou a pé, detalhe. Aí o tempo passa e nós somos abençoados, a maioria de nós temos os nossos carros, e às vezes chove um pouquinho, a gente pensa como é que vai fazer para entrar no carro. A gente faz algumas considerações. O pior é que quando essas considerações nos impedem até mesmo de participar da comunhão com os santos, as prioridades acabam sendo outras. O nosso conforto, as nossas coisas. Começamos a inverter as prioridades. E Deus, tão desejoso da comunhão com os seus, Ele fala assim: eu gostaria muito que vocês voltassem ao primeiro amor. Naquele tempo em que a nossa comunhão era mais doce, era uma comunhão que você não tinha pressa de sair do quarto, que você orava um pouquinho mais, que você se dedicava a me ouvir, naquele tempo em que você tinha tempo para os irmãos, para ter comunhão com os irmãos, naquele tempo onde separar um tempo para ler a palavra não era enfado de forma alguma. Mas a palavra é: arrepende e pratica as primeiras obras. Ou seja, é possível voltar ao início de tudo. E normalmente, eu estou falando aqui de Éfeso, que ele começa as cartas dizendo: eu conheço as tuas obras, e ele termina falando assim: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E fica muito claro para mim e para você que Jesus tem uma expectativa de que a pessoa que está recebendo a carta seja impactado com ela, tenha uma postura, tenha uma resposta ao que está sendo solicitado. A questão do arrependimento é ímpar para estar de acordo com o que o Senhor Jesus está requerendo. Houve uma outra carta para Esmirna, uma igreja sofredora, e no versículo 9 Jesus fala assim: eu conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. Eu não sei se algum deles pensava ou considerava: Deus, sou teu filho, sou teu servo, entreguei minha vida ao Senhor e estou passando ainda por tanta tribulação. Como se Deus não estivesse enxergando. Mas aqui Deus faz questão de, através dessa carta direcionada àquela igreja, dizer: olha, conheço a tua tribulação e a tua pobreza. Ou seja, alguns ou muitos dos filhos de Deus que se reuniam naquela cidade de Esmirna, eles tinham um poder aquisitivo
bastante inferior para praticamente suprir as suas necessidades básicas. Mas Deus, que vê de uma forma diferente, o Senhor Jesus fala assim: olha, eu conheço a tua pobreza, mas vou dizer uma coisa para você: você é rico, porque você tem algo que o ladrão não tira, você tem algo que a ferrugem não consome, você tem algo que está depositado no céu. Glória a Deus. Mas ele chama a atenção dele também. Ou melhor, ele acrescenta que não só estava contemplando a sua tribulação, mas que provavelmente eles seriam submetidos a uma tribulação maior ainda, a uma perseguição de 10 dias que iriam acontecer. Mas juntamente com essa palavra, há o encorajamento dizendo assim: olha, ser fiel até a morte. Porque ele diz: o diabo vai lançar muitos de vocês na prisão, mas eu quero que você guarde algo: seja fiel até a morte. Glória a Deus, irmãos. Eu entendo que ouvir esta palavra, receber esta carta, é encorajamento para estar aberto para o que Deus vai fazer, sabendo que o que está acontecendo aqui na terra não é o máximo. Há alguém contemplando e cuidando de cada um de nossos filhos. A igreja de Pérgamo, ele fala que sabia onde eles habitavam, no versículo 13, porque era uma comunidade onde as pessoas não tinham conhecimento quase de Deus, uma comunidade pagã, onde poucos reverenciavam o Senhor Jesus, mas tinham alguns ali. E Jesus Cristo fala: eu sei onde você habita, eu estou sabendo. E onde você habita é praticamente onde está um trono. Satanás estabeleceu um trono ali, e tem muitos que estão seguindo, mas você não negaste a minha fé, e você tem retido meu nome. Ou seja, o seu compromisso comigo está intacto, você está lutando, está perseverando, está lutando para procurar permanecer na minha presença. Uma igreja sofredora, mas uma igreja que está guardando o nome e guardando a fé. Irmãos, momentos de dificuldade, momentos de tristeza, mas momento em que nós como igreja precisamos guardar a fé, precisamos guardar a palavra. Tiatira, ele enfatiza: conheço as tuas obras, teu serviço, fé, perseverança também, e que as tuas últimas obras são maiores, mais numerosas do que as primeiras. E no versículo 20: mas eu tenho algo contra ti, que você tolera a Jezabel, que se diz, profetiza e ensina em engano os meus servos, seduzindo-os a se prostituírem e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Como que um ensino desse está entrando numa igreja? E a palavra é: eu estou dando tempo para que ela se arrependa, porque senão eu vou ouvir tratar. Sardes, já no capítulo 3, ele enfatiza ao anjo dessa igreja: conheço tuas obras, você tem nome de que vive, mas está morto. Ou seja, Jesus está vendo as coisas diferentes, muitas vezes, do que aquilo que a pessoa quer mostrar. Eu tenho nome de crente, mas não ajo como crente, não vivo como cristão, não decido nada considerando os princípios de Deus. Até vou na igreja de vez em quando, e as pessoas falam: você é um, só que minha vida não testifica isso. Então Jesus está dizendo para aquela igreja, através do mensageiro: olha, você tem nome de quem vive, mas está morto. Mas há uma porta aberta, um escape. Lembra, pois, do que recebeste e ouviste, e arrepende-te. Já no versículo 3. Lembra do que recebeste e ouviste, porque você pode se arrepender. Se houver arrependimento, com certeza haverá restauração. A igreja de Filadélfia, ele escreve uma carta, e essa igreja praticamente não há uma repreensão. Ele fala assim: eu conheço as tuas obras,
E eu entendo que vocês têm pouca força, você tem pouca força, mas você guardou a minha palavra e você não negou o meu nome. Glória a Deus. Ele enfatiza: como guardaste a palavra, da minha perseverança também eu te guardarei da hora da tribulação que há de vir sobre todo mundo, para provar os que habitam na terra. Olha, vai haver uma tribulação enorme, mas eu vou guardá-los, porque tem guardado a minha palavra e não tem negado o meu nome. Glória a Deus pela igreja em Filadélfia. Que possamos aplicar isso, trazer para o nosso coração, que possamos guardar a palavra do Senhor e não negar o seu nome. E por fim, a igreja em Laodiceia. A igreja em Laodiceia, há uma repreensão. E no versículo 16, olha, você não é frio e nem quente, é morno. Assim sendo, eu vou vomitar da minha boca. E o incrível é que vocês são presunçosos. O incrível é que vocês dizem: rico sou. Você diz: rico sou, abastado e não tenho falta. Ou seja, vocês estão vivendo um momento em que as suas posses estão falando mais alto. Entende que tudo está bem? Não. Você diz que rico sou, não tenho falta de nada. Mas não sabes uma coisa. Jesus dizendo: és um coitado, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que compres algo de mim. Ouro refinado, para que você se enriqueça. O ouro está relacionado à vida de Deus. Compra ouro para te enriquecer. Compra vestes. Compra vestes também, para cobrir a tua nudez. Compra também colírio, e eu tenho. Compra colírio para ungir os seus olhos, para que você possa ver. Glória a Deus. Eu repreendo e castigo os que amam. Arrepende. Sê zeloso e arrepende. Jesus está tratando com as igrejas, e agora com essa, ele mostra um quadro bastante delicado, como alguém que está voltando as costas para Deus, mas ele fala assim: olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a voz, a minha voz, e abrir a porta, entrarei em sua casa, e cearei com ele, e ele comigo. Glória a Deus. Neste momento, nós estamos vendo que Jesus está mesmo vendo um quadro negativo nesta igreja, que é a sétima. Ele fala assim: olha, há uma esperança, é possível voltar, é possível arrepender-se e receber algo de Deus, receber o favor de Deus, e receber restauração, mudança, novo começo. Glória a Deus. João vê tudo isso, e finaliza também as cartas dizendo: olha, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Nós percebemos que Jesus tem um intento que a igreja volte-se a Ele, a igreja se arrependa, a igreja corrija aquelas áreas que precisam para que Ele seja glorificado. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Entendo que a revelação está aumentando, ampliando. E para acrescentar mais ainda, eu creio que para que João ficasse perplexo com as revelações, a Bíblia fala que foi mostrado para ele algo, acrescentando visões, porque as cartas ele iria direcionar, para que as igrejas soubessem: eu estou cuidando, eu estou vendo. E agora João vê algo mais, porque no capítulo 4 ele fala que ele foi arrebatado em espírito, acrescentando a visão, e ele viu algo. É como que eu vou dizer para ele: sobe aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão acontecer. Mas por que sobe? Porque a João foi mostrado uma porta aberta no céu. Ele está exilado, mas estão mostrando para João: ó, tem uma porta aberta, João. Pode ser que do lado não há esperança, mas há uma porta no céu, e através dessa porta coisas tremendas vão ser mostradas para você. E ele vê não apenas a porta, e fica muito claro para nós que essa porta está relacionada com o próprio Senhor Jesus, que um dia disse: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Irmãos, louvado seja o Senhor pela porta. É possível que as nossas portas estejam trancadas momentaneamente, estamos limitados com respeito ao ir e vir, mas graças a Deus, os céus estão abertos para nós, porque uma porta tremenda foi colocada à nossa disposição, que é o próprio Senhor Jesus. Sobe, eu te mostro. Sobe, eu te mostro. E a Bíblia fala que João não vê apenas a porta. A Bíblia fala que ele é levado a um lugar e ele vê um trono. Glória a Deus. Há um trono e João vê, tem uma visão. E tem alguém assentado nesse trono. Glória a Deus, um trono no céu e alguém assentado. E fica claro que há muito esplendor, que há muito brilho, inclusive um arco-íris semelhante à aparência de esmeralda. Era como que Deus estivesse dizendo: eu me lembro da aliança que fiz ano passado.
E eu tenho uma aliança com o homem, não vou reduzi-lo a nada, não vou exercer um juízo sem que haja misericórdia. Mas eu estou tratando, quero que se arrependam, quero que se voltem a mim. Glória a Deus. E a Bíblia fala, e João entende que começou a vislumbrar mais ainda, e havia lâmpadas. E João vê 4 seres viventes, com 6 asas. E ele vê também que eles eram cheios de olhos. E João vê também 24 anciãos. E eles tinham coroas na sua cabeça. Coroa está relacionada à honra, coroa está relacionada à conquista, coroa está relacionada à glória. Só que esses 4 anciãos, na verdade, diante desse trono, eles não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. O que era, é e há de vir. E os 24 anciãos, quando chegaram diante daquele esplendor, eles tiraram as suas coroas e eles lançaram. Era como quem diz: reconheço a tua glória, reconheço a tua majestade. Reconheço a tua glória, reconheço a tua majestade. E concluindo a revelação, ou ampliando a revelação, ele vê alguém sentado no trono, e ele tem um livro na sua mão, e esse livro está escrito por dentro, por fora está selado. E ele gostaria, entendo que ele gostaria de ver, só que ninguém havia sido achado digno de pegar o livro, nem de olhar para ele. E a Bíblia fala que João chorava, como quem diz: eu gostaria de saber, tem coisa escondida, eu gostaria de saber para falar para os meus. Mas a Bíblia fala que alguém, um dos anciãos, fala para ele assim: João, não chora, João, não chora. Glória a Deus. Olha, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e desatar os selos. E João começa, eu entendo que descansar. Por quê? Porque veio um cordeiro e tomou o livro da mão direita que estava sentado no trono. E houve louvor, glória e adoração, aclamando ao cordeiro, louvando e bendizendo. Louvado seja Deus. Nós vemos na sequência do livro de Apocalipse, muitas revelações, deixando claro que o inimigo de Deus e do seu povo iria ser vencido. Nós vemos o estabelecimento do anticristo, nós vemos o Senhor Jesus vencendo, nós vemos Jesus destituindo aqueles que perseguiam o povo de Deus. Mas no final, como quem diz, para tranquilizar o povo, deixa claro que João fala assim: eu tive uma visão além ainda, eu vi um novo céu e uma nova terra, e eu vi a Santa Jerusalém descendo do céu, e tinha um brilho, tinha um esplendor. Glória a Deus. Nesta cidade, que é a noiva do Cordeiro vindo para a terra, nesta cidade não tem templo, porque o templo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso e o Cordeiro. E acrescentando a visão, irmãos, no último capítulo da Bíblia, capítulo 22, João olha e ele fala assim: mostrou-me um rio puro d'água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. E de uma, e da margem de uma e da outra parte desse rio, havia a árvore da vida, cujas folhas são levadas, que são para a cura das nações. É como quem diz: olha, está havendo tribulação, está havendo perseguição, mas é possível que arrependimento seja gerado. Deus está dizendo: nada foi perdido, nada passou despercebido. Deus continua no controle, Ele é soberano. Louvado seja Deus. Um trono e um rio fluindo. O rio fluindo do trono. Deus está governando, Deus está sendo exaltado. Glória a Deus. O que João fez? João estava lá na ilha, redigiu o livro de Apocalipse e enviou as cartas. Exilado sim, de férias não. Você está na sua casa, confinado sim, de férias não. Deus com certeza tem algo para mim e tem algo para você. Que você seja abençoado, que sejamos abençoados nesse tempo, que possamos orar, que possamos buscar a Deus, possamos ler a palavra, que possamos nos abastecer, porque com certeza Deus cuida de mim e Deus quer usar a minha vida e a sua também. Amém? Amém. Glória a Deus. O que acontece, meus queridos?
em algumas situações, Deus vem trabalhar e exercer o juízo. Deus está dizendo, através desse livro, que alcançaria não apenas aquelas igrejas, mas alcançaria a igreja de Deus como um todo. Alcançou a mim e alcançou você. João foi usado por Deus para abençoar muita gente. Que Deus use a sua vida, que Deus use a minha vida, para nos enchermos, nos abastecermos da gloriosa palavra do Senhor. Para finalizar, eu quero dizer que o próprio Deus, ele disse numa ocasião lá atrás, lá no Antigo Testamento, quando Salomão dedicou um templo a Deus, ele diz assim: eu estou prazeroso com essa situação. E eu vou dizer para você, se em algum momento, se eu cerrar os céus para trazer vocês para mim e vocês se afastaram e não chover, ou se eu ordenar gafanhotos que consumam a terra, ou enviar peste entre o meu povo, eu vou dizer uma verdade para vocês: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a tua terra. Momento ímpar que estamos vivendo para buscar o Senhor. Momento ímpar para dizer às pessoas: arrependam, é momento de voltar para Deus. Nação brasileira, nós vamos orar, estamos orando. Nós temos que Deus tem poder para minimizar os efeitos deste vírus. Nós temos que Deus tem poder para, inclusive, através da nossa oração, do nosso jejum, nós que somos igreja, para que as estatísticas que elas sejam trazidas para menos, a maioria delas, para que não alcance de forma alguma o número das previsões. Nós entendemos que Deus estende a mão por conta da minha e da sua oração. Vamos orar, vamos identificar, vamos jejuar por essa nação, abençoar, orar pelas autoridades, orar pelo presidente. Por que, igreja? Porque Deus contou com João lá no exílio. Deus contou comigo e com você também. Não estamos de férias, estamos nos preparando, estamos diante de Deus, e com certeza Ele quer algo de mim e dos queridos também. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Eu quero que você louve ao Senhor. Louve ao Senhor. Palavra para João: não temas. Palavra para João: não chores. Não esqueça, uma porta no céu, um trono no céu, alguém assentado sobre ele, e ele ouve a minha e a sua oração. Deus, abençoa-nos com paz. Dá-nos graça para permanecer na tua presença. Dá-nos graça para ser Deus, e dá-nos graça para que nesse momento de confinamento possamos receber muita revelação do Senhor para as nossas vidas. Possamos amar nossos queridos, possamos abençoar os que estão ao nosso lado. Abençoa esta nação, abençoa o presidente, abençoa os governantes, abençoa nossas casas, abençoa nossas famílias. Somos teus, Senhor. Rendemos a ti louvor, rendemos a ti adoração, porque por mais que possa parecer um caos no universo, o Senhor é soberano, está sentado no trono, revestido de glória e majestade. Para nós há esperança, somos teus, Senhor. Amém.